Fala galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui de novo para mais um vídeo e o vídeo de hoje é mais uma vez a respeito da Makita 5007N, serra circular manual. Bom, por que eu vou fazer o vídeo de hoje sobre a Makita 5007N? Eu tenho visto muitos vídeos e alguns comentários, inclusive aqui no canal, de que a Makita 5007N é uma serra que tem problemas na base e que esses problemas são relacionados a ajuste e que fazem com que essa serra não tenha um corte de 90 graus, um corte retinho quando a gente trabalha com ela. Então eu resolvi mostrar aqui porque esse é um problema que eu não tenho com a minha Makita 5007N. Como eu já falei no vídeo anterior, é uma serra que me ajuda muito, eu faço vários trabalhos com ela. E eu vou começar fazendo alguns comentários e demonstrações primeiro para depois mostrar na prática que eu obtenho ótimos resultados com ela fazendo cortes, tá certo? Primeira coisa que eu gostaria de mostrar é o seguinte, gente. A Makita 5007N, ela tem uma base grande, ampla, de alumínio aqui e que, como a grande maioria das serras, que acabam tendo um preço um pouco reduzido, costuma ter um pequeno joguinho, né? Se eu apoiar ela aqui, muito pequeno, mas se for falar, tem um joguinho? Tem. Sim, existe um joguinho. Muito pequeno, na minha opinião, minúsculo, até quase que insignificante. Tanto é que ele não me atrapalha, tá? Bom, outro detalhe, tem serras que tem a base mais firme que essa? Tem, claro que tem. Tem serras com a base maior, mais firme, mais estável, só que custam às vezes 2 vezes mais caro do que essa serra aqui. A própria Makita tem um modelo que é um pouco mais recente do que a 5007N, que tem uma base que é um pouco mais estável, mas que custa mais caro, certo? Mesmo motor, mesma estrutura, mas que tem alguns detalhes diferentes no acabamento e custa mais caro, então você precisa pesar isso. Agora, é possível obter um corte bem perpendicular, um corte com 90 graus? Sim. Primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês é o seguinte, eu vou pegar um esquadro aqui, um esquadro da minha confiança, tá? Um esquadro relativamente novo, embora eu trabalhe bastante com ele, para fazer a demonstração da importância da regulagem da base. Olha só, nós temos aqui o disco, tá? A base, e eu vou encostar o meu esquadro aqui, de forma que vocês percebam que eu vou ter os 90 graus. Olha só. Esquadro apoiado na base e totalmente apoiado no disco, ok? Não sei se dá para ver direitinho aí, mas o disco está bem acertado em relação à base. Olha, em qualquer outro ponto que eu colocar, eu vou obter o mesmo resultado. Coloca no meio, tem que tomar o cuidado só na hora que eu encostar, para ele não pegar na vidia do disco ali, senão eu não vou conseguir ajustar isso direitinho. Mas ó, base ok, disco, ok, 90 graus. Bom, tendo feito essa regulagem aqui do seu disco em relação à base, você ajustou ela direitinho. Primeiro, né, antes de continuar com a sequência aqui, é importante lembrar que a base, ela tem ajuste, liberando as travas frontais aqui, ó, em ângulo, e isso, com certeza, precisa estar bem ajustado para que você consiga obter os 90 graus direitinho, porque se a tua base se move, ela tem que estar bem regulada e bem firme. Então, zerada, eu vou apertar e vou mostrar novamente com o esquadro aqui a condição que eu tenho meu disco, sem fazer nenhum ajuste especial, ó. Tá aqui. Se vocês olharem, não tem folga entre o esquadro e o disco. Está bem apoiado na base, eu não estou fazendo força nenhuma aqui para que isso aconteça, ó, segurando com 2 dedinhos, ok? Eu só abri, fechei, deu novamente os 90 graus. E isso é uma coisa que é um primeiro ponto a ser observado. Quando você vai começar a fazer seu corte, então, observar se o seu disco está posicionado de forma correta para o ângulo que você precisa cortar. Se você está precisando de um ângulo de 90 graus, aquele perpendicular à base onde você vai estar passando a serra, você vai ter que colocar o esquadro e verificar se isso está certinho. Ah, Anivaldo, mas acontece que quando eu vou fazer o corte, esse joguinho da base aqui atrapalha. Bom, aí a gente entra numa outra etapa, num segundo ponto
que é de extrema importância, tanta importância quanto a regulagem do disco aqui, que é o quê? Sempre que eu vou fazer um corte, eu preciso ter a minha peça bem apoiada, eu preciso ter a minha peça bem travada, eu preciso conseguir segurar a minha serra de forma confortável, para que na hora que eu estiver passando essa serra aqui, eu basicamente só tenha que acionar o gatilho e levar na direção que eu quero. Toda vez que você vai fazer um corte e você percebe que você está tendo que forçar a serra para um lado, para o outro, para poder levar, alguma coisa está errado. Alguma coisa está fora do lugar ou não está exatamente como deveria estar para que você faça um corte bem feito. E o que seria esse alguma coisa? Pode ser alguns dos pontos que eu mencionei. Talvez a sua peça está se movimentando, ela não está bem travada enquanto você corta. Talvez a sua peça esteja numa altura muito alta ou muito baixa, que vai tornar desconfortável o seu domínio da ferramenta para poder fazer isso. Talvez você esteja empurrando a serra com vontade demais para fazer o corte com muita agressividade, coisa que não precisa. Você tem aqui um motor potente, uma serra bem apoiada, acionou o gatilho, você só vai ter que levar ela adiante para poder fazer seu corte. Não fica fazendo força para os lados, para frente. Não, é levar com tranquilidade, até porque, dessa forma, você não exige além do necessário do motor da sua ferramenta, você não vai desgastar a sua ferramenta, não vai correr o risco de ter um contragolpe, porque quando você vai forçando, você pode pegar, entortar um pouquinho e você pode ter um kickback, pode ter um contragolpe aí e até se acidentar, se machucar. E, infelizmente, a gente sabe que tem alguns acidentes que acontecem com essa serra. Então, o segredo vai estar em, primeiro, ver se o seu disco está no esquadro, se ele está perpendicular à base. Se não está, é só regular. Nivaldo, mas acontece que eu mexi na regulagem aqui e eu não consigo chegar nos 90 graus. O meu esquadro é bom, tá novinho. Gente, ela tem alguns parafusos aqui na base dela, tá? É importante vocês verificarem se não tem parafusos, por exemplo, como esse aqui, ó, que sustentam a base. Se não estão meio soltos, com a vibração do motor, pode ter acontecido de um parafuso desse se soltar. Limpa bem. Aqui entra aquela coisa que eu comento com vocês de vez em quando, da importância da manutenção da sua ferramenta. Terminou de usar, limpa, lubrifica, verifica se está tudo ok com ela. Você pode ter algum parafuso frouxo, alguma coisa que está fora do lugar, alguma coisa que está emperrando um parafuso desse, uma lasca de madeira que entrou com um parafuso desse que estava meio soltinho e está mantendo fora. Então, geralmente, uma ferramenta dessa, ela vem de fábrica, principalmente por ser de marca tão renomada, né? Ela vem de fábrica com uma ótima regulagem. A minha não precisou passar por nenhum ajuste. E o que acontece para que uma ferramenta dessa, então, se desregule? Uma série de coisas, o próprio uso do dia a dia, a vibração do motor, as peças que você corta, o local onde você trabalha, talvez um pequeno acidente, uma queda, você deixou uma ferramenta dessa cair. Então tem uma série de coisas que você precisa olhar para ter certeza aí do que está tornando o seu ângulo inadequado para o corte que você precisa fazer. E o legal disso é você não fazer com pressa. Olha com calma, coloca seu esquadro, vê se a tua base, se a sua ferramenta sofreu uma queda, verifica se não houve alguma avaria, se não amassou a base dela, se não há de repente até a necessidade de substituição. A minha ferramenta nunca caiu, tá? Eu tenho um cuidado especial, assim. Infelizmente tem ferramentas que são amigas, né, do chão. Não importa onde você coloque, você bobeou um pouquinho, ela cai, acaba quebrando a mola, você tem que substituir, como a nossa querida trena, que some toda hora e tal, e a gente acaba tendo mais de uma por isso. Mas as ferramentas elétricas, de um modo geral, elas são ferramentas que eu trato com um relativo carinho, assim, sempre num local seguro, um local bem apoiado, para que a gente não tenha problemas desse tipo. Tirando tudo isso que eu falei, se ela, mesmo assim, não dá o ângulo, você tem que verificar se de repente ela não veio com um problema de fabricação, tá? Porque, como eu mostrei para vocês aqui, 90 graus fácil, e com um detalhe bem interessante, eu não sei se deu para notar a hora que eu mostrei, gente, esse é um disco bem velho, que está trabalhando comigo já há algum tempo, inclusive hoje, nesse vídeo aqui,
eu devo realizar o que vai ser o último trabalho desse disco aqui, tá? Ele é um disco, inclusive, que está com uma vidia quebrada, não sei exatamente onde é que é aqui, eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, mas ele é um disco que já trabalha... Aqui, achei o dente com a vidia quebrada, olha só. Coitadinho, já levou muita porrada, né? E esse disco vai ser aposentado, eu já tenho um novo para substituir. E para demonstração disso que eu estou comentando com vocês aqui no vídeo, eu tenho aqui uma peça grande, bruta, de um trabalho que está sendo realizado por mim. É uma peça que tem 6 centímetros ou até um pouquinho mais de espessura, vai dar uns 6 centímetros e 2 milímetros aqui, dá para ver, ok? Essa é a peça que será cortada, isso vai dar exatamente o limite máximo de corte do disco, vou mostrar para vocês com a serra aqui do lado. Pode filmar por baixo aqui que dá para ver certinho. Vai passar só uma pontinha do dentinho aqui, ó, mostra o filme dessa posição aqui. Passa só uma pontinha, tá vendo? Tá no limite máximo de corte do disco. Essa prancha que eu vou cortar para poder fazer a demonstração para vocês. Antes de fazer o corte, eu vou dar uma acertada nela, vou mostrar aqui para vocês. Ela tá um tanto irregular, é uma prancha bem bruta. Dá para perceber aqui que nós temos aqui alguns vãos. Eu vou até virar a régua para o lado de vocês aqui que vai ficar melhor, ó. Aí vai dar para ver. A gente tem alguns vãos aqui, tá vendo? Onde dá para notar que eu vou ter que dar uma planada nela, vou dar uma acertada nela primeiro e depois que ela estiver acertada, então eu vou realizar o corte para mostrar para vocês, tá certo? Então vamos começar a trabalhar. Bom, gente, só explicando o motivo de eu ter que planar a madeira, né? Se vocês olharem de perto aqui, como eu disse que essa é uma prancha bruta, ó, ela é uma prancha bastante irregular, né? A superfície dela aqui não está nada acertada. E se eu quero mostrar para vocês um corte que vai dar os 90 graus, eu preciso ter uma superfície plana, uma superfície reta, que vai ser a minha referência para o outro ângulo que vai descer depois. E foi isso que eu fiz aqui. Como eu vou fazer o corte aqui nessa linha, que eu já marquei para vocês aqui com o lápis, eu acertei toda a parte onde a serra vai percorrer. Então dá uma olhada em como é que está aqui, olhando bem de frente aqui, assim vocês vão perceber que o esquadro se apoia bem, olha só. Vocês não percebem nenhum facho de luz por baixo aí, correto? Então a gente tem uma superfície agora aqui que pode ser usado como referência para um corte reto aqui nessa superfície. Vou só preparar o cenário aqui para fazer o corte e a gente já vai cortar para ver como é que ficou, se deu 90 graus ou não. Vamos lá. Bom, gente, corte feito, então vamos para a hora da verdade. A gente está aqui, como eu havia dito para vocês, o topo aqui, ou a base, que é usada como referência, toda acertada no esquadro, e a frente aqui, então, foi o que passou a nossa lâmina. Então vamos lá.
Fechou 90 graus. Fechou 90 graus. Fechou 90 graus. Deu uma pequena folguinha, eu devo ter dado uma dançadinha com a minha mão ali. Fechou 90 graus de novo. Portanto, o que eu tenho para dizer sobre o corte 90 graus com a tupia 5007N? Fica torto? Fica. Fica torto se a gente pegar e passar a serra na madeira, sem muita preocupação, sem muito cuidado, né? Mas como vocês perceberam aqui, eu tenho uma peça numa altura confortável, olha só, ela está na altura da minha linha de cintura aqui, olha só, altura de bancada de trabalho para a maioria das pessoas. Uma peça firme, pesada, bem apoiada. Eu travei aqui direitinho o pedaço que foi removido, né, travado no outro cavalete ali, com o grampo sargento, a régua que eu usei como guia para corte, está ali apoiadinha. A serra correu em cima de uma superfície bem acertada. Eu não fiz força, eu não fiz movimento brusco, eu simplesmente acompanhei. Vou mostrar mais uma vez para vocês aqui a serra. Puxa a proteção. Lembrando, tá, gente, como eu costumo mostrar nos outros vídeos, ó, quando eu estou fazendo isso é porque a ferramenta está fora da tomada. Esquadro apoiado na base, encostando bonitinho aqui no disco. Olhando de perto, você percebe que não tem nenhuma folga. O que essa serra fez foi reproduzir o ângulo de 90 graus que eu tenho aqui no corte dessa bela peça. Tá? Já fiz corte torto? Já fiz. Já fiz um corte onde eu forcei, onde eu não apoiei direito a peça. A base pode influenciar, não só pode, como influencia bastante, tá? Mas a base da 5007N é uma base firme, ela é grossa, de alumínio, desliza bem, então é possível sim, e com muita frequência se faz cortes perfeitos com essa serra. Não só em peças grossas como essa aqui, mas como em peças de MDF finas, de 15 milímetros aí, como vocês já me viram em vídeos anteriores cortando com essa garota, tá? Bom, gente, eu espero ter ajudado você que tem dúvidas aí a respeito de como é que essa serra trabalha, como é que ela corta, principalmente em relação ao ângulo de 90 graus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, porque dessa forma a gente vai conseguir continuar promovendo e postando vídeos interessantes, de conteúdo útil e agradável para vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo, galera!